Narrador bíblico, na voz de Luan Burcar. Versão Almeida século XXI, Ara. Leitura de hoje, Livro de Gênesis, capítulo 2. Assim foram concluídos os céus e a terra, com todos os seus elementos. No sétimo dia, Deus já havia completado a obra que fizera. Nesse dia, ele descansou de toda a sua obra. E Deus abençoou e santificou o sétimo dia, porque nele descansou de toda a obra que havia criado e feito. São essas as origens dos céus e da terra, na ocasião em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não havia nenhuma planta do campo na terra, e nenhuma erva do campo havia brotado, pois o Senhor Deus ainda não havia feito chover sobre a terra, nem havia homem para lavrar a terra. Todavia, mananciais subiam da terra e regavam toda a superfície do solo. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. E o homem tornou-se alma vivente. Então o Senhor Deus plantou um jardim, para o lado do oriente no Éden, e colocou ali o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar do solo todo tipo de árvore agradável à vista e boa para alimento, bem como a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Do Éden saía um rio que regava o jardim. Ele se dividia dali, formando 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que contorna toda a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Ali existem o bidélio e a pedra de berilo. O nome do segundo rio é Gion. Este é o que contorna toda a terra de Cuxê. O nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para que o homem o cultivasse e guardasse. Então, o Senhor Deus ordenou ao homem: podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. Como Deus formou a mulher. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja adequada. E o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, e os trouxe ao homem, para ver como lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o nome deles. Assim, o homem deu nomes a todo gado, às aves do céu e a todos os animais do campo, mas não se achava uma ajudadora adequada para o homem. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus lhe havia tomado, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então disse o homem: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. E os dois estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Irmãos, como de costume, pararemos tudo aqui agora para fazer uma oração, pedindo que o Senhor nos revele e nos torne um terreno fértil para receber tanto as revelações do céu que eu hei de receber aqui,
quanto também as revelações que eu irei transmitir até os senhores e as senhoras, ok? Então, me acompanhem nessa oração, peço que, se possível, façam ela em voz alta, se não, apenas ouçam e coloquem no seu coração essa profunda intenção de entendimento. Pai, nós estamos aqui reunidos nesse momento e nós pedimos que o Senhor venha com seu Espírito poderoso de chama ardente e fogo e possa, sim, nos aquecer, nos preparar para aquilo que vem agora como revelação. Que essa semente divina plantada neste livro chamado Bíblia Sagrada, ela possa cair sobre nós agora como um solo fértil sagrado também, para germinação de grande poder sobre as nossas vidas. E cada palavra e cada revelação realmente tenha poder de nos transformar e, consequentemente, transformar a forma que vemos e a forma que vivemos a vida que temos. Em nome de Jesus, eu oro para que todos aqui sejam amplamente abençoados pelas palavras e revelações. Amém. Irmãos, fiz algumas anotações previamente aqui. Gostaria que os irmãos me acompanhassem aí na leitura do capítulo 2 do livro de Gênesis, né? Nós estamos no primeiro livro da Bíblia Sagrada e nós vamos acompanhar aqui que no capítulo 2, de 1 a 3, nós vamos estar falando de um tema pouco falado hoje no mundo da produtividade, né, irmãos? Nós estamos vivendo num tempo onde tudo é muito agitado, muito acelerado, há pouco tempo, né, para retirar-se, para descansar, para meditar. Hoje em dia nós temos uma sociedade até mesmo muito doente nesse aspecto, porque muitas pessoas vão deitar, mas elas deitam escutando alguma música, elas deitam escutando barulho de chuva, elas deitam escutando uma oração, enfim. Então o cérebro não tem um momento de descanso só, nunca. Isso a neurociência mesmo, tá? Ela condena realmente essas coisas que eu disse aqui, pois é sabido por ela, né, por todos os estudantes da área neurocientífica, área que estuda o cérebro humano, que o cérebro não foi feito para não descansar como nós levamos ele a viver, sendo estressado ali por até mesmo o próprio barulhinho da chuva, você achando que isso é bom, mas é uma vibração, né? Uma radiação ali, porque seu celular ele emite isso, ondas de rádio. Então, nada bom. Ideal é descanso, né? Então, o que eu quero falar aqui, gente? São 6 dias trabalhando e 1 descansando, né? Existem pessoas que invertem a ordem, trabalham trabalha um dia e descansa 6. E também existem as pessoas que nunca descansam. E também tem aquelas que não valorizam o descanso, acham que tem que produzir mesmo o tempo todo. Mas, irmãos, Deus que é Deus, Ele nos traz essa sabedoria da palavra descansar aqui, né? Se a gente for pegar no hebraico, nós vamos ter a palavra Shabá. E, irmãos, a palavra Shabá é uma tradução melhor, porque ela não fala de descanso, como nós entendemos aqui, né, na linguagem do português brasileiro, né? Quando nós falamos de Shabá, nós estamos falando de cessar atividade. E é justamente isso que Deus está nos ensinando aqui, que nós precisamos cessar a atividade, assim como Ele cessou a atividade da criação de tudo o que existe. Então, irmãos, se o próprio Deus ensina-nos, né, que, pelo exemplo dele, que o certo é trabalhar e cessar a atividade, guardar um dia, né, da semana para cessar a atividade do trabalho, alguns mais radicais, né, eles não fazem nada, né, no Shabá, que é o famoso sábado, mas
a grande questão aqui é entender o conceito por trás disso daqui. Independente de entender teoria e viver teoria de forma religiosa e pragmática, nós devemos ser como Jesus nos ensinou e criticou os fariseus, que é viver de forma real esse conhecimento. Viver, então, entendendo que é necessário cessar a atividade de tempos em tempos, que nós precisamos respeitar, né, o momento também de não atividade, porque ele também é produtivo. Até porque nós vemos que no momento em que ele cessa a atividade, né, ele abençoa e santifica esse dia em que ele descansou, em esse dia que ele não realizou a atividade. Justamente porque nesse dia ele havia suspendido a atividade de toda a obra que ele havia criado e feito. E com certeza Deus estava muito satisfeito com isso daqui. Com certeza, quando Deus santifica e abençoa esse momento ali de inatividade, ele está falando: eu realizei aquilo que eu queria realizar. E está maravilhoso. E aqui nós devemos seguir a nossa jornada, né, pelo capítulo 2 de Gênesis, do versículo 4 até o 6. Nós vamos estar falando de uma forma em que Deus... eu chamei isso aqui de provisão inesperada. Acredito que os irmãos podem concordar comigo, né? Porque quando Deus, mesmo sem haver chuva na terra, né, por sua vontade ali, mesmo sem haver chuva, não havia planta do campo na terra, nenhuma erva havia brotado, porque o Deus não havia feito chover sobre a terra e nem havia homem para lavrar a terra. Eu achei muito interessante isso daqui, irmãos, eu não quero deixar passar despercebido. É o seguinte, olha isso daqui. Deus não havia feito chover sobre a terra. Quem faz chover, então, é Deus, né? Quem está fazendo chover aqui, falando, olha, eu decido quando vai chover, é o próprio Deus. E também não havia homem para lavrar a terra. Deus coloca uma importância equivalente entre a vontade dele de fazer chover e a existência do homem para lavrar a terra, para poder proporcionar um ambiente agradável, possibilitador para a existência, né, de todas essas plantas do campo e as ervas do campo. Eu achei isso maravilhoso, né, declarando a importância do homem para o Criador, né, dentro do processo da criação. E, poxa, isso é lindo, porque muitas vezes, até mesmo dentro do cunho religioso, nós vemos pastores, congregações realmente desgraçarem o que é o homem, né, dizerem coisas horríveis, que são pecadores, que são os piores possíveis. E, olha, eu entendo o evangelho da humildade, mas eu não entendo esse evangelho que destrói o homem a ponto dele não se sentir útil, valorizado, nem mesmo dentro do ambiente sagrado. Então, tirando essa ressalva que eu fiz aqui agora, vamos entrar no capítulo 2, versículo 7, onde nós vamos estar falando aqui da formação do homem, né? E aqui é muito legal o que nós vamos ver, porque Deus pega o pó da terra, em algumas versões vai estar falando o barro, né? E faz todo sentido o barro também, porque aqui a gente está falando no 6, né, que os mananciais regavam a superfície do solo, então havia água e terra, então, muito bem, devia haver barro mesmo. E aí Deus molda o homem, né, e sopra ali nas narinas o fôlego da vida. E aí o homem torna-se alma vivente. Irmãos, é muito interessante porque no hebraico, esse soprar o fôlego, né, da vida, o fôlego de Deus, ele está escrito dessa forma. E é exatamente o que a gente lê, né, no nosso português.
fala de fôlego de vida mesmo, sopro, né? E quando a gente vai ler aqui propriamente no hebraico, sopro de vida, só para curiosidade dos senhores aí, é chamado de neshama ou neshama, né? Não sei exatamente como é que nós vamos ler isso daqui, vou deixar isso para os teólogos de plantão. E nós vamos chamar também essa alma vivente de Nefesh Shaya, né? E o legal aqui, senhores, é que nós vamos estar falando aqui de um ser, né, que não tinha vida até que o nosso Pai, o Criador, sopra a vida dentro de nós, né? E essa vida do nosso respirar de hoje, quando damos uma respiração profunda, né? Se você respirar fundo aqui agora, eu tenho certeza que você sente vida. E isso é tão profundo, irmãos, porque se a gente faz uma análise na psicologia, com as técnicas de controle, né, emocional, se a gente faz análise na neurociência, com técnicas também, se a gente faz análise no Oriente, toda a cultura ali da meditação e respiração, o prana, né? Nós vamos ver, né, culturalmente, irmãos, nós vamos ver culturalmente esse princípio divino da vida na respiração. Isso é muito interessante. Nós temos a yoga que vai mostrar com os yogis ali justamente essa questão, o tanto que a respiração é fundamental. Nós vamos ver mestres, né, iluminados ali, que foram ditos como iluminados pelo Oriente, como Buda, trazendo a questão da iluminação. Nós vamos ver N pessoas ao longo de toda a história, os maiores detentores do conhecimento, né, dizendo o tanto que a respiração é poderosa para auxiliar o homem. E eu vejo que está escrito aqui, né, no versículo 7 da Bíblia, no capítulo 2, fala-se justamente sobre por que a respiração é tão importante e por que ela tem tanto impacto e poder sobre o homem. Porque foi onde tudo começou, irmãos. Vocês têm noção? Isso é muito lindo. A respiração é poderosa para nos restaurar a nossa origem, irmãos. É por isso que devemos meditar com a respiração lenta, é por isso que controle emocional é feito com a respiração lenta, porque nós precisamos relembrar a origem, porque tudo aqui é impermanência. Mas o estado de natureza humana verdadeiro vem da ligação ao Criador. E quando respiramos lentamente, quando nos fundamos no momento presente, nos aliamos a essa aliança divina com o Criador, nós restauramos a nossa obra, nós restauramos aquilo que somos feitos a ser, nós viramos as ferramentas na mão de Deus novamente. E aí, é claro, nós somos calma, nós somos paz, nós somos amor, nós somos aquilo que fomos criados a ser. E não a ilusão que a selvageria e o pecado desse mundo nos levou a acreditar que precisaríamos ser. Então, fortíssimo, né, o versículo 7. E eu vou para cima aqui agora, porque nós vamos falar, né, do 8 ao 15, nós vamos falar de plantio, ordem e cálculo, o cuidado divino. Nós vamos ver aqui, então o Senhor Deus plantou um jardim para o lado do oriente do Éden, colocou ali o homem que havia formado. Olha o cuidado de Deus, gente. Ele faz um lugar especial para o homem viver. E não era qualquer lugar. Nesse lugar ele faz brotar do solo todo tipo de árvore agradável e boa para o alimento. Então imagina, lá devia ter as melhores frutas, os melhores alimentos, tudo do bom e do melhor para o homem. Né? A árvore da vida no meio do jardim, e essa árvore do conhecimento do bem e do mal, como é que será que eram isso, né? E aí nós vamos ver aqui que saíam rios lá desse ambiente, né? Desse jardim. E aqui, né? Até posso dizer que do capítulo 2, versículo 10 até o 14, nós vamos ter a revelação, né, de onde fica o Jardim do Éden.
talvez um historiador, um teólogo aí no nosso mundo ainda possa realmente entender o que essas palavras querem dizer aqui, porque isso aqui é um mapa do tesouro mostrando onde está o Jardim do Éden. E aí nós temos o 15 concluindo, né, que ele coloca o homem no Jardim do Éden para que o homem cultivasse e guardasse. Então o homem tinha um trabalho aqui, senhores. Vocês conseguem entender isso? Oh, por favor, atenção aqui, que isso daqui é muito forte, isso aqui é muito sério. Hoje nós vivemos uma sociedade preguiçosa, uma sociedade que é implementado dentro do cérebro humano quase que todos os dias, que eles têm que viver, nós temos que viver, né, no descanso. Nós temos que trabalhar pouco, ganhar muito, nós temos que viver de rendimento do Bitcoin, rendimento da Bolsa de Valores, nós temos que vender na internet, ganhar dinheiro parado e o dinheiro caindo na conta. E, gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Quando o homem era perfeito, segundo imagem e semelhança de Deus, tá? Quando o homem vivia num lugar perfeito, o Éden, o Jardim do Éden, que ele comia tudo do bom e do melhor, ele não morria, nada, né? O nosso primeiro ancestral aí, vamos chamar assim, o Adão, ele não morria, ele não tinha problemas, ele não tinha nada. Ainda assim ele tinha trabalho, gente. Ainda assim ele tinha trabalho. Qual que era o trabalho de Adão, gente? Aqui, ó. O trabalho de Adão era cultivar e guardar essa terra. Só que é um trabalho que ele é beneficiado imediatamente, né? Guardar por quê? Você ama sua mulher, você ama seus filhos, você ama sua mãe, seu pai, seus primos, seus tios, enfim, quem você ama nessa terra, seus animais. Se você ama algo, você guarda esse algo, é natural. E se você ama também a vida, e se você se alimenta daquilo ali, se você sabe da importância, né, por exemplo, de cuidar de uma terra, cuidar de uma árvore para que ela continue lhe dando frutos, olha, isso é profundo. Você vai querer fazer isso, você vai querer cultivar. Então o trabalho do homem foi designado por Deus, mas ao mesmo tempo o homem fazia isso de boa vontade, porque ele era o maior interessado nisso e só haviam benefícios em fazê-lo. Irmãos, existe um princípio aqui me revelando, o Espírito de Deus toca em mim para revelar que esse jardim do Éden são como nossas finanças, irmãos. Nós temos que cultivá-la para que ela multiplique e nós temos que guardá-la para que a gente não a perca. Bom, depois, irmãos, nós vamos ter aqui do 16 ao 17 a primeira ordem de Deus, né, para o homem. Então o Senhor Deus ordenou ao homem: pode comer de qualquer árvore livremente que está aqui no jardim, mas não vai comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se você fizer isso, no dia que você fizer isso, você com certeza vai morrer. E aí é uma história triste, né, onde a gente começa a ver a degradação humana, né? Mas antes disso, o texto nos conforta um pouquinho, trazendo uma das coisas mais incríveis, né, para o nosso mundo, que equilibrou esse mundo nosso, que é a mulher. Então vamos lá. Irmãos, tem algo curioso aqui, né? Que é onde Deus diz que ele formou a mulher fazendo-a ajudadora adequada, né? E eu quero fazer ao vivo aqui uma pesquisa no hebraico ajudadora, versículo 18, capítulo 2, só para a gente entender um pouquinho do que essa frase quer dizer, né? A luz do hebraico é muito boa. E tá aqui, ó. Vem de Ezer, né? Não é uma ajudante inferior, tá? Isso aqui é uma coisa que muita gente condena na Bíblia pela falta de compreensão, pela ignorância mesmo.
porque a gente não pode afirmar nada que a gente não tenha certeza. Mas Ezer, né, é a tradução do hebraico, e justamente o texto apresenta a mulher como uma ajudante não inferior, tá ok? Aqui nós estamos falando de socorro, tá? Então tá aí a verdadeira importância da mulher na vida do homem, né? É ela que lhe presta socorro. E aí Deus até reforça dizendo que não é bom que o homem esteja só. Continuando aqui, irmãos, é por isso que é importante a gente defender os valores, né, reais do mundo, né, os valores reais que Deus implantou em nós, na nossa arquitetura, porque uma vez que essa sociedade ela quer inverter papéis, né, nós temos um problema muito sério. Se as mulheres quiserem assumir posições dos homens, isso não é um problema em si. O problema é que dois corpos não ocupam o mesmo lugar, é um princípio físico, e se as mulheres entram no lugar dos homens, os homens perdem o lugar e também acabam entrando no lugar das mulheres. O problema disso são vários, mas nós podemos escalar isso a níveis reprodutores, porque se não tiverem homens, nós teremos uma sociedade com menor taxa de natalidade. Se nós não tivermos homens prontos para desafios e tudo, nós teremos uma sociedade fraca, nós teremos guerras, né, nações sendo massacradas porque homens dessas nações não estão preparados para isso. Nós teremos a fragilidade, né, da sociedade como um todo, porque uma vez que é o homem que tem o papel de defender a família, né, lutar por ela, o mercado de trabalho ali, ele tem esse papel de prover, de caçar, né, por ser o mais forte. E nós estamos falando de arquitetura, de química, de neurociência. Né? O homem ele lida com níveis de cortisol mais altos. E uma vez que isso acontece de forma inversa, né? O homem é fragilizado, o homem para de poder executar o seu papel, o homem é até ensinado a não executar o seu papel por algumas famílias, muitas vezes. E com isso nós vamos criando uma sociedade mais frágil, e vários problemas vêm daí, né? Então, uma reflexão importante, irmãos, entender que a mulher é o socorro do homem, né? Como nós devemos valorizar nossas esposas, nossas mulheres, né? E não é bom que estejamos sós, está escrito aqui. Então você que está solteiro, você que está sozinho, às vezes é bom tomar um tempo, mas não persista nesse tempo, porque acaba sendo um pouco viciante esse tempo solteiro, né? Você fica, de certa forma, mentindo para si mesmo, como um vício, dizendo, tá tudo bem, eu não dou certo com ninguém mesmo e tal, eu gosto dessa vida mesmo, né? Às vezes você não assume nem isso, você fala, eu gosto dessa vida, cada dia uma pessoa diferente, mas mais para frente nós vamos ler sobre questões que dizem que nós temos que guardar os nossos corpos, né? Porque eles são um templo do Espírito Santo, né? Então, tenham sabedoria, né? Eu oro para que o Senhor Deus institua o uso de sabedoria aqui nessa leitura, nesse momento de comunhão, e que haja instrução do céu mesmo sobre a sua vida se você está vivendo isso, tá bom? Não sei, Deus colocou no meu coração de falar isso daqui, provavelmente para alcançar alguma vida que vai estar vivendo isso daí, que vai ouvir esse áudio em breve, né? Algum dia aí. Então vamos seguir aqui, queridos. Após fazer aí o homem, né? Fazer a mulher, a outra metade do homem, né? Para ele se formar inteiro. A gente vai concluindo aqui, né? Onde há uma declaração de
de cordão umbilical aqui sobre o homem, né? Cortar esse cordão umbilical que é o laço da família antiga, né? Você vai abandonar pai e mãe, homem, e vai se unir à sua mulher para formar uma carne só. Né? Muitos casais têm dificuldade de entender isso, às vezes moram ainda com sogra ou próximo da sogra. Não, gente, tem que ter um rompimento, tá? A Bíblia é clara, ela diz que tem que ter uma separação para vocês realmente começarem a construir algo totalmente novo, sem a dependência, sem a marmitinha da sogrinha, né? Sem essas coisas que infantilizam o homem, enfraquecem a relação do casal. E é por isso que a Bíblia é clara em relação a isso, não é porque a Bíblia é ruim, não, tá, gente? Muita gente pensa essas coisas pela ignorância, falta do saber em relação à Bíblia, acha que Deus condenou a família anterior, que, né? Enfim, a gente vê tanta coisa, mas não é isso, né? E aí a gente finaliza aqui, queridos, falando, né, como que esse homem e essa mulher estão despidos no paraíso. E eles não se envergonham, eles não têm problema em estar nu de frente um para o outro ali. Aquilo é natural para eles. E isso mostra para nós que algo era diferente. Algo que começou a existir em algum momento não existia nesse tempo. A vergonha não estava ali, porque outra coisa, né, não estava também. E se nós vamos analisar aqui o capítulo 3, ele vai falar justamente sobre a tentação e a queda, né? Então, o que não estava ali? O pecado, irmãos. Ali, Adão e Eva, né, ainda não chamados de Adão e Eva, chamados de homem e mulher, eles não tinham o pecado em si. Então eles ficavam nus, sem se envergonhar. A carne não era motivo de depravação, de vergonha. Queridos, esse foi o capítulo 2 de Gênesis. Eu aguardo vocês na leitura do capítulo 3, onde nós teremos mais revelações do nosso poderoso Deus. Tesouros irão subir à superfície e você é convidado. Esse é o canal Narrador Bíblico e se você gostou, deixa o joinha, o like, bota o sininho aí para não perder nenhum conteúdo. E nos vemos nos próximos vídeos. Obrigado.